tudo bem? Mais um vlog do Tributeiro no ar. Hoje estamos aqui para falar de um tema muito especial, que é a Fazenda Pública. Vamos aprofundar aqui o que é a Fazenda Pública, vamos falar quem é essa Fazenda Pública. Só para lembrar, se você ainda não assistiu meus vídeos anteriores, assista, por favor, tá bom? Aqui no nosso vlog do Tributeiro. Em primeiro lugar, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. Dá um like aí, solta o dedinho no like, ajuda aqui o nosso amigo a espalhar essa mensagem importante do direito tributário para as empresas, para as pessoas, e colocar aqui que você tem voz aqui no meu canal. Quando você precisar de alguma pergunta, faça uma pergunta aqui nos comentários, comenta o que você está achando dos vídeos, fala aqui comigo. Eu sou uma pessoa aberta ao diálogo, tá bom? Eu não sou fechado, como muitos são. Eu estou aqui aberto ao diálogo, estou aqui aberto ao debate, tá bom? E hoje nós vamos conversar sobre a Fazenda Pública, tá? E nesse jogo do mundo tributário, nós temos aí dois lados, dois personagens, né? De um lado nós temos o sujeito ativo e do outro lado nós temos o sujeito passivo. O sujeito ativo, ele está representado pela Fazenda Pública, que nós vamos falar sobre ela hoje. E o sujeito passivo, você já sabe, ele está representado pelo contribuinte ou responsável, tá ok? Vamos agora falar sobre a Fazenda Pública. Hoje o nosso objetivo é falar sobre a Fazenda Pública. Qual a importância de nós falarmos sobre a Fazenda Pública? A Fazenda Pública, nós precisamos conhecer as regras do jogo. O nosso vlog do Tributeiro, ele tem esse propósito de ajudar o cidadão, ajudar pessoas que não conhecem sobre matéria tributária, como acontece a gestão de tributos no Brasil, por que nós temos uma carga tributária tão absurda, por que nós temos aí grandes contribuintes que deveriam pagar mais e pagam menos, e como nós podemos fazer para que a gestão tributária seja uma gestão tributária eficiente, como nós podemos questionar a Fazenda Pública, como nós temos, quanto nós podemos fazer para lutar pela justiça tributária, porque às vezes, por falta de conhecimento, de esclarecimento, muitas empresas perdem dinheiro, muitos contribuintes, muitas pessoas físicas também perdem dinheiro por causa disso, tá ok? E perdem tempo também, gastam em estresse e infelicidades desnecessárias, tá? Por falta de conhecimento e de orientação em matéria tributária, e às vezes até por incompetência de profissionais de advocacia que não sabem lidar com as situações e causam aí grandes prejuízos aos contribuintes. Acontece como em todas as profissões. E então, meus amigos, hoje nós vamos falar aqui especificamente da Fazenda Pública, tá bom? Por isso que é importante nós conhecermos quem é essa Fazenda Pública, tá bom? A Fazenda Pública é o sujeito ativo da relação jurídica tributária, tá bom? E essa Fazenda Pública, ela possui duas facetas, tá bom? É o que nós chamamos de faceta objetiva e faceta subjetiva, tá bom? A faceta objetiva, ela diz respeito à gestão, à administração tributária dos recursos públicos, tá? Nós estamos a falar na sua faceta objetiva dos recursos públicos, que nós vulgarmente chamamos de dinheiro público, tá bom? Então, a ideia que se tem ao se construir essa ideia de Fazenda Pública, tá? É a seguinte: é uma ficção jurídica que se criou dentro do Estado de Direito, que isso aí vem lá da Europa, né? E depois nos Estados Unidos, mas começou lá na Europa. Aí o que aconteceu? Na formação do Estado de Direito, criou-se uma ficção jurídica para que se pudesse organizar essa gestão de recursos públicos para fazer o quê? Distribuir, retribuir em serviços públicos, em hospitais, em escolas e qualidade de vida, investir em todo nesse modelo também. Aí daí que vem a ideia, a partir daí que vem a ideia do welfare state, que é o Estado, gerar o Estado do bem-estar social. Então,
em países como a Dinamarca, você tem aí um retorno maravilhoso dos tributos que você paga, né? Você tem escolas maravilhosas, hospitais maravilhosos, uma gestão eficiente da fazenda pública, da coisa pública, tá bom? Então essa é a faceta objetiva, nós estamos falando dos recursos públicos, né? Só que infelizmente no Brasil, por corrupção, por má vontade, por irresponsabilidade também dos eleitores, que escolhem pessoas erradas, né? Que às vezes compram votos, vendem votos, infelizmente vivem muito nessa vida aí de compadrio, prestando um favor um para o outro, né? Aí um vai devendo um favor para o outro, aí vai cobrando, não, tem que votar em mim, não sei o quê. Aí isso aí vai levando, uma coisa vai levando para outra. Quando nós vemos aí esse sistema aí de corrupção, esse sistema horrível aí que está começando a se desnudar, mas ainda não está resolvida, né? A corrupção ainda está muito longe de ser combatida, tá bom? Infelizmente, as coisas erradas começam nas pequenas coisas, começam nas famílias, depois vão se espalhando aí, se espraiando para a sociedade em pequenos atos que vão gerando aí grandes problemas para a humanidade. Mas voltando ao nosso assunto da fazenda pública, nós temos, por outro lado, também a faceta subjetiva, tá? A faceta subjetiva da fazenda pública, nós estamos falando da pessoa jurídica de direito público, tá? Quem é a pessoa jurídica de direito público? A pessoa jurídica de direito público é quem a ficção jurídica determinou que vai executar as atividades de arrecadação, de fiscalização e de gestão dos recursos públicos, tá bom? E esses recursos públicos nós também chamamos na faceta objetiva de fazenda pública. Aí todo o conjunto de bens da administração pública é igual lá no estabelecimento empresarial. No direito empresarial, nós temos o estabelecimento empresarial, que é o quê? É o conjunto de bens que as empresas possuem. Não é só a localidade onde a atividade é exercida, a atividade comercial é exercida. Não, envolve os bens, os maquinários, né? O know-how, a gestão das pessoas, todo o know-how, tudo isso faz parte do estabelecimento empresarial, que ele vai ter sempre o que nós empresários chamamos de valuation, tá bom? E aí, meus amigos, voltando aqui para a nossa coisa pública, para nós trabalhar nessa comparação, para ajudar na compreensão, tá ok? O que nós temos aqui? A gestão de recursos públicos pela fazenda pública, né? E esses recursos públicos, eles também fazem parte do que nós chamamos da fazenda pública. E a União possui a sua fazenda pública, os estados possuem a sua fazenda pública, o Distrito Federal também possui a sua fazenda pública e os municípios possuem também a sua fazenda pública, tá bom? Geralmente, nos municípios e nos estados e no DF, nós temos o que nós chamamos de Secretaria de Fazenda, tá? É um órgão que foi criado pelo Estado para cuidar da administração. Eles contratam os fiscais, fazem concurso público, contratam os fiscais, né? E esses fiscais vão lá exercer a atividade fiscalizadora, vão ver se os contribuintes estão realmente cumprindo as suas obrigações. Se não tiverem, lavram autos de infração, tá bom? A União, ela, na parte da gestão dos recursos públicos, ela tem a Receita Federal, tá? E da Receita Federal, a Receita Federal está responsável aí pela gestão, recolhimento de tributos federais, tá bom? E também pela fiscalização, e faz o concurso também dos fiscais da Receita Federal, e aí pronto, eles vão lá, fiscalizam o cumprimento de tributos, analisam a contabilidade das empresas, ver se elas estão realmente cumprindo ou não as suas obrigações. E na parte do contencioso, tá? Nós temos também na Receita Federal, nós temos aí o nosso contencioso e tributário, e também na Fazenda Estadual, na Municipal também, tá? Mas sobre esse contencioso nós vamos falar em outro momento com mais calma. E hoje eu quero especificamente dizer que a representação da Fazenda Pública,
ela se dá no âmbito federal pela Advocacia Geral da União, tá? Os advogados da União, no contencioso judiciário e administrativo, ele é gerido pela Advocacia Geral da União, sendo que na Advocacia Geral da União nós temos várias carreiras, tá bom? E aí nós temos as carreiras que se chama carreiras de AGU, do Procurador Federal, do advogado da Advocacia Geral da União, e no caso dos tributos, nós temos especificamente a Procuradoria da Fazenda Nacional, tá? Os procuradores da Fazenda Nacional, eles cuidam de todo o contencioso no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e nos tribunais, em todos os âmbitos, em todas as instâncias, no judiciário, tá bom? Essa atividade em relação à matéria tributária é realizada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E aí, nos estados e nos municípios, no âmbito federal, é a Procuradoria da Fazenda Nacional, tá bom? É importante você entender isso. Acho que essas carreiras da AGU, para o leigo, elas causam muita confusão. Mas no mundo tributário, aqui, no nosso mundo tributário, nós estamos a falar em relação à Fazenda Pública Federal, tá bom? Da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que ela trabalha lá em Brasília, trabalha no CARF, tá? E temos também as procuradorias regionais, que abrangem todos os estados, tá bom? E eles cuidam dos processos de segunda instância dos estados, Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, tá bom? E também no âmbito dos municípios que possuem lá a Justiça Federal, né, na jurisdição dos municípios que possuem lá a Justiça Federal, por exemplo, no interior do Rio de Janeiro, nós temos lá o município de Nova Iguaçu, São João, a Baixada Fluminense, alguns municípios da Baixada Fluminense, tem a Procuradoria da Fazenda Nacional de Nova Iguaçu, que ela abrange vários municípios, tá bom? Ali da Baixada Fluminense. Olha, meus amigos, além disso, nós temos na Fazenda Pública Estadual e na Fazenda Pública Municipal os seus respectivos procuradores. Cada estado tem a sua Procuradoria Geral do Estado, tá? E isso aí é garantido pela própria Constituição, que possui a figura aí dos advogados públicos, tá bom? E esses advogados públicos, eles exercem essa atividade de cuidar do contencioso em prol das fazendas públicas. Então, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro possui a sua Procuradoria Geral do Estado. Todos os estados da federação, inclusive o Distrito Federal, também possuem a sua Procuradoria Geral do Estado. E os municípios também não é diferente. Em alguns municípios ainda se contrata lá o procurador de modo de cargo em comissão. O procurador-geral do município, do estado, geralmente é um cargo comissionado pelas leis das procuradorias. Geralmente o procurador-geral ele é um cargo comissionado. Agora, os procuradores que não são comissionados, muitas das vezes, em alguns municípios, eles ainda são contratados de modo ilegal. E a atividade privada, aí, muitos escritórios de advocacia conseguem fazer aí, encontram uma brecha lá na lei de licitações para exercer atividade aí pública. Tá? Mas, em regra, esses municípios precisam contratar esses advogados mediante concurso público para exercerem atividade na procuradoria de cada município, tá bom? Essa é mais ou menos a ideia que eu gostaria de deixar aqui para vocês. O nosso vídeo ele tá chegando aí no nosso limite de tempo, tá bom? O meu objetivo é fazer vídeos aí em torno aí de 10 a 15 minutos e de modo que o pessoal possa assistir ao vídeo, principalmente com pouco tempo, principalmente em dispositivos móveis. Fica mais difícil nós ficarmos aqui tanto tempo. Eu, por mim, ficaria aqui 1 hora falando sobre a procuradoria, sobre a advocacia pública, tá bom? Mas, pelas regras do YouTube, é melhor que se faça assim, e eu prefiro seguir aí as regras do nosso
querido YouTube, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.